Oi, pessoa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é o tradicional Decora Mais Fala do domingo. Lembrando que nós temos vídeos aqui no canal de quinta-feira às 18 horas, com temas variados, e de domingo às 15 horas, onde eu decoro meu planner e falo com você sobre algum tema diferente. O tema de hoje é empatia e foi sugerido pela Jeane. Eu não sei se ela tem um canal, mas ela tá sempre comentando aqui, tá sempre presente. E aí eu acatei a sugestão dela e vou fazer um vídeo sobre empatia. Se você gosta desse tipo de vídeo com coisinhas de papelaria em que a gente bate um papo ao mesmo tempo em que decora o planner ou faz uma colagem, já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. De vez em quando também tem uns unboxings perdidos por aí que saem como vídeos extras em dias aleatórios, então não esquece de ativar as notificações para você não perder as novidades, tá bom? Vamos lá? Bom, então vamos lá. Hoje a vizinhança tá saudável, ouvindo uma musiquinha, então pode ser aí que você pegue ao fundo um sonzinho. Já tocou Queen, agora tá tocando, acho que é Nat Roots, não sei. Não sei se você vai ouvir aí no vídeo, mas caso ouça, já sabe o que é. Vizinhança saudável. Hoje eu decidi utilizar adesivos diferentes. Eu tenho usado muitos adesivos da Girassólio e virou quase que uma zona de conforto decorar com eles pra mim, porque ficou muito fácil. Não que fácil seja ruim, mas é confortável. Então eu decidi usar minhas outras cartelas. Então eu peguei essas da Lado B Papelaria de cactos, essas aqui da Scrap Trip, que eu acho que a cor vai combinar. E algumas washi tapes que estão aqui encostadas, porque eu não tenho usado muito nas minhas decorações. Então, vamos lá. Que mais? Acho que é isso. Vou aproveitar para fazer de novo o pedido. Se você não viu o vídeo da semana passada, eu pedi para que você me faça perguntas, porque alguns inscritos do canal pediram que eu faça um vídeo falando sobre mim, sobre curiosidades, enfim. E eu não tenho, assim, muitas ideias do que falar a meu respeito. Então, eu pedi para deixar algumas perguntas aí nos comentários de curiosidades que você gostaria que eu esclarecesse a meu respeito ou a respeito do canal, enfim, para eu poder gravar esse vídeo que foi solicitado aí algum tempo atrás. Entrando no tema que foi solicitado pela Giane, ela pediu que eu fale sobre empatia, né? E aí o que que eu fiz? Fui atrás do dicionário. Primeira coisa que eu fiz foi olhar lá no dicionário o significado da palavra empatia. E aí eu encontrei dois significados diferentes. O primeiro significado que apareceu lá é capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer. E o segundo significado foi faculdade de compreender emocionalmente um objeto, por exemplo, um quadro. Aí eu entendo que esse significado tem a ver com arte, né? Com a forma como a gente identifica o significado de alguma obra de arte que a gente veja por aí. Mas eu imagino que a Jeane tenha feito essa solicitação para falar sobre empatia, não para que eu diga a respeito da capacidade das pessoas de identificarem significados das obras de arte. Eu acho que a Jeane pediu esse tema mais com base no primeiro significado que tem no dicionário, que é a capacidade de se identificar com outra pessoa. Então, empatia é um termo que a gente tem ouvido muito ultimamente, né? E aí, quando a gente pega lá o significado no dicionário, isso já ajuda bastante na hora de pensar algo que eu possa falar aqui com vocês. Capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente. Então, a empatia, conceitualmente, nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, né? Muitas vezes na vida a gente não consegue fazer isso. Isso é uma coisa, empatia, ter empatia, praticar empatia, não é uma coisa assim,
simples, orgânica, né? Que a gente tenha muito esse hábito, eu poderia dizer. O ser humano não é, ele não nasce, como eu posso dizer isso? Eu entendo, lembrando aqui, gente, que apesar de às vezes eu trazer conceitos e fazer pesquisas para poder falar dos temas, eu também emito a minha opinião nos vídeos, tá? Então, uma opinião, isso é uma opinião, eu não pesquisei a respeito, que eu tenho é de que o ser humano, ele não nasce com isso treinado já. Não é um software de fábrica, digamos assim. Então, a gente precisa treinar isso, praticar isso, porque é muito mais orgânico, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil pra gente pensar primeiro nas nossas necessidades, pensar primeiro em como a gente está se sentindo. E aí, automaticamente, a gente vai querer que as pessoas com quem a gente convive, seja em casa, seja no trabalho, que elas nos compreendam, que elas entendam as nossas necessidades. Então, a gente, basicamente, automaticamente, a gente quer que os outros exerçam empatia com a gente. Isso é quase que orgânico nosso, quase que vem instalado já. Então, a gente esquece, às vezes, que isso é uma via de mão dupla, né? Se a gente gostaria que as pessoas nos compreendessem melhor e se colocassem no nosso lugar, então a gente precisa também exercer a empatia com a outra pessoa e tentar se colocar no lugar dela também. Eu diria que a empatia, ela pode até estar ligada, de certa forma, ao altruísmo, que se você é uma pessoa egoísta, se você não tem um mínimo de altruísmo, você não vai fazer nenhum esforço para se colocar no lugar de ninguém. Pelo contrário, você vai querer que se coloquem no seu lugar, que é aquilo que eu tava falando agora, muito mais orgânico. A gente querer que alguém se coloque no nosso lugar é muito mais fácil do que a gente se colocar no lugar do outro, né? Então, pensando nisso até, é que a gente precisa exercitar como uma capacidade adquirida. Toda capacidade nova, a gente precisa treinar um pouco. Então, se você está iniciando, por exemplo, no mundo das colagens, você vai precisar treinar, fazer várias colagens e ao passo que você vai fazendo, você vai se tornando melhor. Os esportistas, quando iniciam na prática do esporte, eles treinam bastante para que se tornem bons esportistas naquela modalidade. E a empatia, a meu ver, também tem um pouco disso. A gente precisa primeiro saber o que é, e aí, sabendo o que é, a gente precisa estar disposto a fazer, a ser empático, a se colocar no lugar do outro. E aí, a partir disso, dessa disposição, treinar bastante isso, porque não é fácil, não é tranquilo. Muitas vezes a pessoa tá passando por situações que a gente já passou, né? Deixa eu ver que dia é segunda-feira. 10. Muitas vezes a pessoa tá passando por alguma situação que a gente já esteve, e aí a gente tem uma experiência com isso. Ou ela tá passando por um sentimento, ou ela tá passando por uma dificuldade, algum tipo de sofrimento, pelo qual a gente já passou, a gente já esteve naquele lugar, e aí é mais fácil se colocar nesse lugar, porque você já esteve nele. Mas a gente exercita realmente, assim, mais profundamente, de uma forma mais ampla a empatia, quando a gente se esforça para se colocar no lugar do outro, sendo que a gente nunca esteve ali. Então, por exemplo, quando alguém da família de algum amigo nosso morre. Se você, por exemplo, morreu a avó do seu amigo. Se você já perdeu a sua avó, é mais tranquilo para você, é mais fácil se colocar no lugar dele e entender o que ele tá sentindo. Entender o que é perder a avó. Às vezes
não a avó, mas alguém que pra você tinha a mesma importância que a avó do seu amigo tinha pra ele. Então fica mais fácil você se colocar nessa posição e conseguir compreender o que o amigo tá sentindo. Porém, é mais pesado, é mais puxado a gente exercitar a empatia quando a gente nunca passou pela situação que a pessoa está naquele momento. Então, é isso que acaba mais determinando, eu diria, a forma como nós exercitamos a empatia. Porque você vai tentar se colocar no lugar, você vai tentar compreender como tá se sentindo uma pessoa que tá passando por uma situação pela qual você nunca passou, que você não tem experiência a respeito. Então, isso é mais difícil, naturalmente mais difícil, afinal de contas, você vai ter que exercitar aí a sua criatividade também e muito a empatia mesmo, né? De realmente se colocar no lugar daquela pessoa, de tentar entender o nível de sofrimento que ela tá passando naquele momento, que é uma coisa pela qual você não passou e que você pode não entender. E aí, é aí que entra o exercício. Você não passou por isso, não é uma coisa com a qual você tenha familiaridade, mas você faz ali um esforço, você se dispõe, você demonstra e exercita a disponibilidade emocional para tentar se colocar no lugar dessa outra pessoa. E aí, para mim, isso é uma opinião muito pessoal e, como toda opinião, tá aberta a discordâncias. Então, se você não concorda, gostaria até de saber a sua opinião a respeito. Para mim, a empatia, ela é inversamente proporcional ao egoísmo. Porque é uma pessoa egoísta que pensa em si, em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar, e que para ela, a realidade dela é que ela é a mais importante, ela não vai conseguir exercitar a empatia. Porque para você se dispor emocionalmente a se colocar no lugar do outro, primeiro você tem que pensar no outro antes de pensar em você. Então, se você não é disponível emocionalmente, se você pensa em você primeiro, você não vai exercitar empatia, porque você tá pensando primeiro nas suas necessidades. Então, a empatia entra aí. Você se dispor a colocar a outra pessoa à frente das suas necessidades para tentar entender o que ela tá passando e talvez vislumbrar aí uma possibilidade de como colaborar com ela, de como ajudar. Se a gente voltar no exemplo que eu dei da avó do amigo, se você já passou por isso, você sabe que como que ele tá se sentindo e talvez você tenha aí uma pista melhor de como você pode ser colaborativo com esse amigo nesse momento. Se você não sabe, você vai ter que talvez imaginar o que seria para você perder sua avó e como você gostaria que as pessoas agissem em relação a isso. Empatia não tem a ver com condescendência, tem a ver com se colocar no lugar do outro, como diz o significado. E não dá para ser egoísta para fazer isso, certo? Vou mostrar aqui a decoração como ficou, usando os adesivos da Lado B Papelaria e da Scrap Trip. Ficou uma decoração simples, bem cheia de plantas e cactos. Gosto muito de cacto. Usei aí as washi tapes também. Gostei. Não é a decoração que eu mais gostei na vida, mas tá funcional, tá clean. Eu gostei assim. E aí, pessoa, o que você achou do papo de hoje e da decoração? Você já sabia o significado da palavra empatia? Deixa aqui pra mim nos comentários, tá bom? O que você achou, tanto do papo quanto da decoração, se você gostou, se você tem uma opinião diferente sobre a dicotomia entre empatia e egoísmo. Eu quero saber o que você pensa também, tá bom? Muito obrigada por me receber mais uma vez na sua casa com as minhas opiniões e as vozes loucas da minha cabeça. Um beijo e até o próximo vídeo.